A grande seca no sertão, sem chuva e sem trovão. O pobre sertanejo se deu o luxo de sonhar e no sonho descobriu o que podia fazer: o cacto cantar e a chuva lembrar. É o reserva. O reserva. Assim, a viagem foi uma experiência totalmente diferente do que eu esperava. Até porque eu nunca vim para a Serra da Capivara, então eu não tinha nem ideia de como a gente ia fazer. Os passeios foram incríveis, eu tive experiência de ver paisagens que eu nunca pensei que eu poderia ver, principalmente no Piauí, porque quem mora no Piauí, não mora nessas regiões, não imagina que tenha coisas tão assim por aqui. Pessoal, como vocês sabem, está numa reserva de conservação integral. Daqui a gente não Respeito essa coisa de olhar com o seu olhar sensível que nós A gente está num lugar que conta a nossa história. A gente está num lugar que fala de como é que é a ancestralidade, como é que ela viveu, como é que foi a comunicação deles, como é que foi a narrar no seu dia a dia. E essa narrativa vem até os dias de hoje para também ensinar aos nossos alunos como é viver com o outro. A importância da Serra da Capivara não é e nem se dá por ser um patrimônio cultural da humanidade, declarado pela Unesco em 91, e nem por ser um parque nacional como nos outros parques nacionais, mas por se tratar do maior monumento pré-cabralino da história desse país. daquela parte ali, ó. Achando o quê? É o maior documento de nação que o país tem, com documento pelos vestígios mais antigos da origem do homem no continente americano. Somos herdeiros e guardiões da mais antiga cultura das Américas. Por isso nós estamos preservando isso, dando continuidade a essa política de preservação para que as gerações futuras possam ter uma melhora no quadro social da nossa região.
O aluno Great, ele teve aqui a oportunidade de perceber como ele é o anfitrião do berço da humanidade. A Serra da Capivara e o Museu do Homem Americano, ele trazem elementos que são desde os princípios da ocupação americana, a ocupação humana na América. Podemos ver um trabalho muito delicado, muito sutil e de grande qualidade, e que trouxe fósseis encontrados, vestígios de outras gerações, de outras civilizações, de uma forma bela, bem interativa e que, tanto para pessoas mais velhas quanto mais novas, fica simples de entender a importância do Piauí e a importância de museus como esse, para a gente compreender todo o contexto que faz essa linha cronológica da chegada do homem, né, até o desenvolvimento aos dias atuais. Assim como o Museu da Natureza, o Museu do Homem Americano ele permite ao estudante interagir com o conteúdo de uma forma diferente, divertida, lúdica e simples, deixando o momento de aprendizagem algo natural, divertido. Dessa forma, a gente tenta colocar a metodologia da Great em prática, não apenas em sala de aula, com intervenções simples, dinâmicas, mas também com aulas de campo, trazendo o aluno para ele conhecer a história, a geografia, as artes de uma outra forma, com uma outra abordagem. Só quem vai ter essa foto é você. cerâmica surgiu a partir de um projeto idealizado pela arqueóloga Niade Guidon. Existe há 30 anos, tá? Hoje é uma empresa que emprega 45 artesãos só na linha de produção. É uma empresa que já criou uma identidade firme no mercado, uma característica própria através dos desenhos rupestres que são agregados na peça. E aí, na época, veio um ceramista lá de São Paulo para ensinar. As argilas são aqui da própria região. A gente coleta essas argilas, levamos para um local onde é feito um beneficiamento. Tá? A peça ela é modelada e aí o tempo de produção dessa peça varia de 6 a 8 dias.
A peça ela é finalizada, depois ela é enviada mais para fora do estado do Piauí, tá? Cerca de 70% do que é produzido já é encomenda. Esse lugar é de uma riqueza tamanha, onde a gente entende a sensibilidade, a gente entende a sensibilidade desse povo, dessa comunidade, que molda a peça vindo da própria terra. E a gente aprende nesse ato da arte que também nós devemos aprender a moldar, a ceder, a lidar com as coisas. Os alunos estão passando por uma experiência fantástica aqui, entender o processo, entender que as coisas, quando chegam no final, como elas são perfeitas, é porque elas passaram por um processo. E todo passo a passo, até chegar ao produto final, uma obra inteiramente perfeita, a gente pode equivaler isso à própria vida. Aonde nós queremos chegar, passa por um processo. E a gente sabe que a maior riqueza não é o produto final, é tudo aquilo que a gente ganha e que compensa para a gente, que é todo o projeto. O que nos ensina, o que nos faz crescer e amadurecer é o processo que a gente vivencia. E como resultado disso, a obra pronta. Estamos aqui na Toca do Boqueirão da Pedra Furada, que é o berço da origem do homem na América. No mundo, é a Capela Sistina, o maior sítio arqueológico, com um grande número de arte rupestre, que se chega a 1.100 pinturas rupestres aqui nessa gruta, tá? O berço da origem do homem na América, ele é importante, a Serra da Capivara, porque veio mudar o nosso quadro social, gerando emprego e renda para nós aqui da nossa população. Uma visita para um local como esse é muito importante, porque a gente consegue entender um pouquinho sobre os nossos antepassados, sobre a história que nos trouxe até aqui, sobre o que aconteceu, e a gente pode entender também um pouquinho da realidade que eles viviam naquela época e tentar até se colocar no lugar deles. Está sendo muito interessante essa experiência, a gente está podendo vivenciar realmente, estamos ouvindo muito o que os guias estão nos falando, e está sendo muito incrível e eu espero que todos tenham um dia a oportunidade de vivenciar o que estamos vivendo. Falar desse patrimônio que é a Serra da Capivara está sendo uma experiência única para os nossos alunos do G8 e G9. Por quê? Porque somente aqui a gente tem o berço do homem americano. Então, nós que estamos trabalhando com eles, não só na arte, como na literatura, na língua portuguesa, na história e na geografia, a teoria vir para a prática e ver vestígios, ver a Pedra Furada, que é um dos pontos mais lindos, e ver tantos sítios arqueológicos com pinturas rupestres que datam de mais de 16 mil anos, somente essa experiência vai ficar marcada na vida deles. Eu vi coisas nos museus aqui que eu já tinha visto nos meus livros de história, mas que eu nunca imaginei que fosse tão mais perto do que parece ser. Então é algo que realmente impressiona e os museus são todos muito trabalhados, explicam bem e se você parar para observar, você vai ver que aquilo não é só o que estão te mostrando, é algo muito mais além, muito mais profundo do que você pensa. E visitando esse grande complexo turístico, arqueológico, paleontológico aqui, o grande Museu da Natureza, os nossos alunos eles aprendem não só sobre as disciplinas básicas, como arqueologia e paleontologia. A arqueologia lidando com os vestígios humanos, a paleontologia lidando com vestígios animais, como nessa sala maravilhosa aqui, com fósseis, representação de fósseis, mas os nossos alunos também aprendem sobre tectonismo, movimentação das placas tectônicas, eles aprendem sobre fauna e flora de toda a região. Ele aprende que por mais de 50 milhões de anos a Caatinga já foi mar e as montanhas lá de fora são com certeza a representação disso, né? As nossas formações rochosas. Então aqui representa um complexo de ciências, harmonia, integração e com certeza, eles já estão visualizando o poder do conhecimento.